aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou a Lena e hoje eu estou aqui novamente trazendo mais um vídeo incrível pra vocês. E aí, preparados? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante pra mim, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque tem muito conteúdo bacana por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a volta da democracia no Brasil. Eu quero fazer um apelo, uma última homenagem. Declaro empossado. Mais um momento bonito da história brasileira. Livre, solto, direto às ruas de São Paulo! Bom, vamos voltar um pouco no tempo, na época da ditadura do Brasil. Vou falar um resumo do que aconteceu nessa época. A ditadura no Brasil. Lembrando que na época da ditadura, os direitos humanos não existiam. Esquece, não tinha. Todas aquelas pessoas que eram acusadas de conspirar contra o governo eram severamente torturadas, com sufocamentos, com choques e entre outros tipos de tortura, né? Isso tudo ocorria nos porões do exército. Tinha também a censura e ataque à imprensa. Isso afetou muito a cultura artística e controlou com pulso firme a imprensa, sendo até criado o Conselho Superior de Censura, em que eles fiscalizavam e enviavam para o Tribunal de Censura jornalistas e meios de comunicações que burlassem as regras. E aqueles que fizessem críticas ao país sofriam uma forte retaliação, criando até o slogan Brasil, ame ou deixe. A Amazônia e os índios estavam sob risco. O governo tinha como plano um processo de devastação da Amazônia. Inclusive, Castelo Branco disse certa vez que era preciso integrar para não entregar. A partir daí, começou o processo de desmatamento da Amazônia. E muitos do que se opuseram morreram. Ribeirinhos, índios e quilombadas foram duramente reprimidos, tanto ou mais do que moradores de grandes cidades. Diz a jornalista paranaense Helena Palmiqui. A saúde pública foi fragilizada. Se hoje a saúde pública está longe de ser ideal, naquela época era ainda mais restrito. O INAMPS, que era responsável pelo atendimento dos hospitais, era exclusivo somente para trabalhadores formais. E a maioria da população não tinha. Tinha linha dura na educação. A educação brasileira passou por uma grande mudança na ditadura, sendo controlado informações e ideologia, e ingressando o currículo e a pressão sobre o cotidiano na sala de aula. Fora que tinha precarização no trabalho e o salário era baixíssimo. Tá, mas vamos falar como tudo começou. A ditadura começou com um golpe militar em 1º de abril de 1964, com a deposição do presidente João Goulart, durando 21 anos, e 5 generais se revezaram no poder durante esse período. Em 9 de abril, foi decretado o primeiro dos atos institucionais, o AI. Isso eram leis elaboradas pelo Poder Executivo que estava acima de todas as outras leis. O AI-1 caçava os direitos polidos do cidadão que eram considerados perigosos e dava poderes ao Congresso para eleger de maneira indireta o presidente. O primeiro presidente escolhido foi o general Humberto Castelo Branco, que através do ato institucional número 2, ou seja, o AI-2, os partidos políticos foram proibidos, sendo adotado no lugar o bipartidarismo, tendo somente 2 partidos, não podia ter nenhum outro, sendo eles a Aliança Renovadora Nacional, chamada de Arena, que ela apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que já era contra o governo. E também foi inscrito uma Constituição, a Constituição de 67, que determinava a eleição indireta para presidente, governadores, prefeitos, restringiu o direito de greve. O segundo presidente do governo militar foi Costa e Silva. Seu mandato foi marcado pela criação do Ato Institucional número 5, que permitiu ao presidente cassar mandatos legislativo e executivo, suspender os direitos políticos do cidadão, demitir, remover e aposentar funcionários civis e militares. O governo Médici foi lembrado como o Ano de Chumbo, que foi um dos anos mais repressivos e violentos, e também o milagre econômico. Esse nome foi devido à aceleração do crescimento do PIB
a industrialização e a inflação baixa. O general Ernesto Geisel assumiu o cargo, prometendo restabelecer a democracia de forma lenta, gradual e segura, mas sendo sacudido pela morte do jornalista Vladimir Herzog, que ainda no funeral dele acabou virando uma manifestação contra o governo militar. E agora a coisa já começa a mudar. A direta já! O general João Batista Figueiredo sancionou a lei da anistia, que garantia o retorno dos exilados ao país e restabeleceria os direitos políticos suspensos de servidores da administração pública. E só aí, no finalzinho do ano de 1983, teve início a campanha das eleições diretas para presidente, as diretas já. Agora estou chegando onde eu queria chegar. Inclusive, as eleições diretas não ocorriam desde o ano de 1960. E só em 1983, os políticos, senadores e deputados ligados ao Congresso Nacional tentaram aprovar uma lei de eleição direta para presidente, para substituir o presidente da ditadura militar, ou seja, substituir o João Batista Figueiredo. Esse movimento de parlamentares brasileiros era para exigir a eleição direta para presidente, e acabou se tornando um projeto de lei, ficando conhecida como Emenda Dante de Oliveira, que foi feita pelo deputado do PMDB, o próprio Dante de Oliveira. Esse projeto repercutiu o país inteiro, e principalmente nas grandes cidades, como também diversos grupos políticos. Esse movimento ficou conhecido como uma das maiores manifestações populares no Brasil da história, contando com grandes comícios e nas maiores cidades brasileiras, e atingindo em torno de 1 milhão de pessoas presentes. Mesmo com a pressão popular, mesmo com a realização de grandes comícios que apoiavam a aprovação da emenda Dante de Oliveira, as eleições diretas para presidente, mesmo assim, não foi aprovada, por conta de uma diferença bem pequena de votos, e aí acabou não sendo aprovada. Merda! E as eleições que iriam ocorrer seriam indiretas. Elas ocorreriam em janeiro de 85. Mas o Congresso permitiu candidatos civis disputassem o pleito. E por que isso? Naquele momento, o Brasil vinha de uma sequência de presidentes militares por causa da ditadura. E as eleições indiretas aconteceu e o colégio eleitoral escolheu um civil, que foi Tancredo Neves. Mas o problema é que ele nem assumiu a presidência e acabou falecendo em 1985. No seu lugar, assumiu o seu vice, José Sarney. E com isso, coloca-se o fim na ditadura, somente depois da aprovação da Constituição de 1988. E aí o Brasil volta à normalidade, e com isso, ao fim da ditadura, e deu início ao novo período democrático no Brasil, na história. É isso, pessoal, gostaram? Deixe seu like aqui embaixo, que isso me deixa muito feliz. E se inscreva já no canal para essa galera crescer cada vez mais e mais. E espero também que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal LenaTube.